Olá, povo de Deus. Então, meditando um pouco mais, hoje eu trago para vocês o tema sobre a fé. Então, que nós possamos entender um pouco mais o que é o ato de fé, né? O que é de fato ter fé. Que nós possamos, cada dia mais, sustentados pela fé, ser filhos de Deus, como Deus de fato nos quer. A gente tem que sempre lembrar, né? Ser filho de Deus não é receber tudo como que um filho mimado recebe tudo de um pai. Não é, sei lá, você está doente e o pai não te dar a vacina ou não te dar o remédio amargo só porque ele tem dó de você. Deus, ele é um pai que cuida. E como todo pai que precisa corrigir, precisa educar, precisa partilhar as alegrias, Deus é conosco. Um pai que verdadeiramente todo-poderoso, que tudo pode, que tudo nos dá por amor, seja a alegria ou a tristeza, nos dá para que nós participemos do seu amor. Isso já é um ato de fé, crer nisso. Crer que Deus é pai. Crer que Deus ele é tão bondoso que ele se revela, ele diz quem ele é para nós. E um primeiro ato aqui que nós precisamos entender é que a fé ela não vem da nossa imaginação. Deus não é aquele que eu imagino, aquele que meu raciocínio criou. Deus, ele é aquele que se revelou. Nosso ato de fé, eu creio, né? Fé é o ato de crer, né? Eu tenho fé, eu creio, não num Deus que eu inventei, um Deus que me agrada. É no Deus que se revela. E Deus que se revela como Pai. Deus que se revela como Criador. Deus que se revela como Redentor e Salvador. Deus que se revela como santificador. Ou seja, aí a gente vai entendendo que nós não nascemos prontos. E a fé é o primeiro ato do cristão para que, de fato, nós comecemos a ser novas criaturas, ser recriados em Deus. Aí nós vamos começando a perceber que nós não estamos prontos e nós temos vários defeitos que precisam ser redimidos. E principalmente defeitos que é para com Deus, que é eterno. Pecados que nós não conseguiremos pagar pelas nossas próprias forças. Mas o Filho amado de Deus, que de fato se revela a nós, ele pagou. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que, mesmo sendo salvos, ainda eu tenho uma inclinação para o pecado. Eu preciso ser santo. Mais do que justo, mais do que obedecer uma lei, eu preciso ser santo e perfeito. Por quê? Porque agora eu tenho Deus na minha vida. Eu sou o templo do Espírito Santo e eu preciso viver nessa santidade. Perseverar até o fim. Para quê? Para ser salvo, como vai dizer a Sagrada Escritura. Então nós vamos meditar, né? Onde fundamenta a fé? O que é a fé? Vamos tentar responder essa pergunta aqui juntos. Para isso, lembrando da nossa Lexio Divina, eu trago uma passagem bíblica. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos do 13, versículos do 26 até o 40. Versículos do 26 até o 40. Lucas, capítulo 1, versículo do 26 até o 40. Pegue sua Bíblia, pause o vídeo, encontre essa passagem bíblica, tenha em mãos. Nem se for necessário, você marca, você escreva alguma coisa aí na sua própria Bíblia. Nem isso ajuda a nossa memória. Nós temos uma memória não só auditiva, mas nós temos uma memória visual também. Tá bom? Nós possamos utilizar e, se necessário, escrever. Temos uma memória motora também. Tudo isso nos ajuda a memorizar. Vai dizer a palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículos de 26 e seguintes. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe:
Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou desconcertada com essa palavra e perguntava-se que tipo de saudação era essa. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Conceberás em teu seio, darás à luz um filho e o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, pois não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso, aquele que nascer será santo, será chamado Filho de Deus. Também tua parenta Isabel concebeu um filho na velhice e está no 6º mês, aquela que chamavam de estéril. Porque nada será impossível com Deus. Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, tal como disseste. E o anjo se afastou dela. Naqueles dias, Maria partiu sem demora para uma cidade na região montanhosa de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pause esse vídeo, releia esse texto, né? Primeiro momento da Léxio Divina, entender o que diz o texto. Quais são os personagens? O que de fato aconteceu? Quem que falou o quê? Nós precisamos entender isso e de algum modo gravar na nossa memória. Por isso que é bom reler, né? Então, pause esse vídeo. Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 40. O que o texto me diz? Olha que bonito, né? A anunciação. O texto nos diz sobre a anunciação. O anjo Gabriel foi enviado por Deus. Os anjos, a palavra anjo significa mensageiro. Então, o mensageiro é aquele que leva a mensagem de alguém. Se o anjo ele foi enviado por Deus, o que ele diz não veio do seu intelecto. O que o anjo diz é a vontade de Deus. É a palavra de Deus que nos é transmitida. Por isso mesmo, nós podemos ser anjos, né? Nesse sentido de transmitir a palavra de Deus. Então, a gente vai perceber aqui que o que o anjo diz é a vontade de Deus, é o que Deus mesmo queria dizer, né? E o anjo ele é fiel, o anjo ele é o mensageiro de Deus, e ele é enviado por Deus. Ele não vai por conta própria. Então, se Deus, de fato, quis que naquele tempo, àquela menina fosse anunciado essas palavras, é necessário que nós, hoje, que estamos muito longe daquele tempo, muito longe da realidade daquele povo, nós creiamos. Nosso ato de fé ele precisa ser concreto. Então, o que o anjo ele vai dizer? Né? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Olha que bonito. É o que nós rezamos na Ave Maria, né? Alegra-te, ave, ave, cheia de graça. O Senhor está contigo. É o que nós rezamos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é contigo. O Senhor é convosco. O Senhor está com você, Maria. E Maria, ela não se assusta pela presença do anjo. Ela se assusta pela saudação. Como assim? De onde me vem a honra de ter uma saudação dessa? Que saudação é essa? Como assim você me chama de cheia de graça? Como assim? O anjo vem à minha presença para me dizer que o Senhor está comigo. O que significa isso? Né? Então ela se assusta pela sua humildade. Mesmo, imagina, tendo sido concebida sem pecado, ter vivido buscando se unir a Deus. Depois, na conversa com Isabel, ela vai proclamar o Magnífica, né? Ela vai, de fato, proclamar as grandezas de Deus, que vai ser nada mais do que uma junção, né? De vários louvores que remontam às profecias, às passagens bíblicas do Antigo Testamento. Ou seja, ela era uma fiel ouvinte da palavra de Deus.
Ela meditava todas essas coisas no seu coração. E é essa que verdadeiramente acreditava em Deus, recebe de Deus essa missão, a missão de ser mãe do Salvador. Aí ela vem dizer, tá, eu serei mãe, mas eu não tenho homem. Eu não conheço, eu não dormi com nenhum homem. Né? Maria que é virgem, né? Pela graça de Deus ela vai se manter virgem, porque aquele que é chamado na sua vocação, como vai dizer São Paulo, né? Aquele que é chamado, se solteiro, permaneça solteiro. Se casado, permaneça fiel. Né? Então, nós percebemos que a partir da missão de Maria, ela não duvida, mas ela pede, como que eu posso fazer isso, né? Se eu não conheço o homem, como então? Tá bom, eis-me aqui. Como que eu vou fazer isso? Aí o anjo vai dizer, né? O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo que vai cumprir tudo, né? Aqui não é suas forças, mas é Deus mesmo que vai agir em você. Né? Eu preciso ouvir de você um sim. Mas para ouvir esse sim, o anjo ele vem trazer um testemunho, né, da grandeza de Deus. Para que você creia, Maria. Também tua parenta Isabel concebeu um filho na velhice, e está no 6º mês, aquela que chamavam de estéril. Porque nada será impossível com Deus. Olha que coisa. Porque o anjo ele vai narrar sobre um milagre que aconteceu na vida de outra pessoa, se o centro aqui é a encarnação do Filho de Deus, a Maria. Para que Maria creia, para que a obra de Deus aconteça na nossa vida, meu irmão, minha irmã, nós precisamos crer. E crer, né, ele é um dom de Deus. Crer é primeiramente uma graça. Deus, ele nos concede. Até Jesus mesmo vai louvar a Deus, né? Pai, eu te louvo por revelar estas coisas aos pequeninos e não aos sábios desse mundo, aos grandiosos desse mundo. Ou seja, Deus que revela as coisas aos pequeninos, aos humildes de coração, aqueles que não acham que sabem tudo, que dominam tudo, que, sei lá, seria Deus que deveria me convencer de algo, né? Ou seja, não, Deus revela aqueles que de fato sabem quem são. Nada diante de Deus, somos nada diante de Deus. O que temos é o nosso pecado e nada mais, né? E é a esses que Deus realiza a sua obra. E olha o que vai acontecer. Eu li até o versículo 40, né, o 39 e 40, porque até foge da narração, mas vem mostrar o que Maria fez imediatamente depois de receber a revelação do anjo. Maria, então, ela vai, naqueles dias, Maria parte apressadamente, sem demora, para uma cidade na região montanhosa de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, aquela mesma Isabel que foi anunciada pelo anjo. Olha como que o ato de fé ele acontece na nossa vida. Ele nos é anunciado, ele entra pelos ouvidos, mas para eu dizer que eu tenho fé, eu preciso viver como se de fato aquilo fosse real, mesmo sem eu ter entendido. Maria ainda ela não tinha ligado, né? Nem tinha telefone naquele período. Né? Maria não tinha comprovado se Isabel de fato estava grávida. Ela acreditou. Por quê? Porque ela considerou digna a palavra daquele que disse, que era o anjo que apareceu para ela. Ela não é digno de crença, é digno de fato de ser crido essa verdade. E eu creio. E Maria, ela não busca comprovar que Isabel está grávida para depois ir servi-la. Ela ouve, crê, realiza o ato de fé e vive como se de fato aquilo fosse real. O ato de fé não é simplesmente que bonito, Deus fez, né? Vamos ver o que acontece então. Não, e diante desta verdade, o que eu preciso fazer? Ela então, é real, Isabel está grávida. Porque eu acredito nisso. E a partir disso, o que eu devo fazer? Nossa, Isabel está na velhice. Ela vai precisar de ajuda de alguém. Se até hoje eu não fiquei sabendo disso, se até hoje ninguém veio anunciar, porque quase ninguém sabe, né? Então, Isabel está necessitando da minha ajuda. Eu creio e eu vou agir. Eu vou mudar a minha vida a partir do que eu acreditei. Fé é isso, meu irmão e minha irmã. Nossa Senhora nos mostrando, né? Quem tem comunhão com Deus, crê na palavra de Deus, muda a sua vida. E a fé, ela verdadeiramente transforma. Ela nos faz agir apressadamente. Maria agiu. Ela não precisou de comprovação de que Isabel estava grávida. Não, ela comprovou agindo.
crendo verdadeiramente, mudando a sua vida, ela teve a experiência do milagre de Deus. Qual o milagre de Deus? Aquele mesmo milagre que foi anunciado pelo anjo. Nós precisamos entender que a fé na nossa vida, ela entra pelos ouvidos, meus irmãos. Mas a fé, ela não pode ser acolhida como, que coisa bonitinha, né? A nossa fé é essa, mas a fé da outra religião é outra, né? Nossa, ele lá na outra religião vai achar bonitinho também. Nós precisamos respeitar a fé do outro. Por quê? Porque tudo é bonitinho, né? Não é isso, meu irmão. A gente precisa respeitar o outro por causa da dignidade humana. Mas nós precisamos crer e anunciar a fé única e verdadeira. Como vai dizer São Paulo, há uma só fé, um só Deus, um só batismo, né? Um só Deus Pai de todos. Uma só fé, uma só igreja. E nós precisamos crer nisso, como se de fato nossa vida tivesse que mudar a ponto de dar a vida por causa dessa fé. Nós precisamos crer e agir apressadamente a partir do que nós ouvimos. Então, por que então nós mudaríamos a nossa vida? Porque nós consideramos digno a autoridade aquele que diz. Entende? Aí a fé nos é anunciada pela igreja. Por isso mesmo Jesus ele vai fundar a sua igreja e dar autoridade. Né? Vai fundar a sua comunidade de apóstolos, de discípulos, daqueles que têm fé, e vão dar uma missão a eles. Quem vos ouve, a mim ouve. Vai dizer Jesus aos apóstolos, aos 12. Né? Vai dizer, antes de subir aos céus, ide ao mundo inteiro, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, a revelação da Santíssima Trindade. E anunciai o Evangelho, a boa nova, a boa notícia a toda criatura. Anunciai, que entrem pelos ouvidos. Aí, como nós já afirmamos, a fé ela é um ato de Deus, ela é um dom de Deus, ela é um presente que Deus nos dá. E o presente ele precisa ser bem acolhido. O presente ele não é comparado. O que Deus me deu aqui na igreja católica não é tão legal como me deu lá na igreja evangélica, por isso que eu vou lá para a igreja evangélica. Não, o que tem na religião cristã não é tão legal, eu prefiro ir lá para o hinduísmo, para as meditações orientais e não sei o quê. Ou seja, nós precisamos receber de Deus como dom, porque Deus ele tem autoridade em nos dar a igreja, e Deus mesmo, o próprio Jesus, tem autoridade em se revelar a nós. E quando nós fazemos o nosso ato de fé, eu creio em Deus que é Pai, Criador, creio em Jesus Cristo Salvador, creio no Espírito Santo que nos dá a vida, que dá a vida à igreja, que fez com que a igreja ela superasse tantas lutas durante 2000 anos. De fato, fez com que a igreja ela me explicasse muitas coisas de fé. E eu hoje posso buscar e entender muitas coisas. E até mesmo defender a fé, a apologética, né? Eu posso defender a fé, né? Bater de frente com aquele que não crê e falar e dar as razões da minha fé, da minha esperança ao outro. Ou seja, a partir disso, nós vamos compreendendo que a fé ela é recebida, mas a fé ela me leva à missão, né? Ela me leva a anunciar e de evangelizar a toda criatura. Então, a fé ela não é só das nossas forças, a fé ela não é uma comprovação científica, Nossa Senhora não precisou comprovar. Hoje em dia nós temos muito um problema, né, nós católicos, com os protestantes, com os evangélicos, que é exatamente isso, mesmo que eles não afirmem, mas o que eles buscam? Até mesmo por terem surgido num contexto de idade moderna, onde se buscava muito a explicação científica das coisas, né? E nós vamos ter na comunidade evangélica essa busca pela historiografia. Nós precisamos comprovar, né? Por isso que a Bíblia é o único fundamento da fé, porque eu tenho a palavra ali, se eu li, eu consigo pelo menos te mostrar em letras, né? Não, se Jesus ele habitou em tal lugar, por quê? Porque eu consigo comprovar, eu consigo ir lá e ver que houve uma inscrição com o nome de Jesus, falando de Jesus, eu consigo de fato comprovar. Por isso mesmo eles vão negar coisas fundamentais que é base para a nossa fé, que vai ser o magistério da igreja, ou seja, a tradição que foi transmitida na boca dos apóstolos, dos bispos, lembrando que nossos bispos têm sucessão apostólica, ou seja, um bispo que ensinou outro bispo, que instituiu outro bispo e que foi passando a fé de boca a boca, né? Não necessariamente somente através da Sagrada Escritura, apesar de foi até os bispos que decidiram que esses livros sagrados são sagrados.
e não outros, tantos outros que existiam na época. Então a gente percebe que os evangelhos vão abandonar a tradição do magistério e também a santa tradição, que são os costumes, as crenças, a liturgia que sempre existiu durante 2000 anos, né? E que foi mudando na forma, mas o centro e o porquê de existir sempre existiu, sempre foi crida, né? Então os protestantes evangélicos, eles vão crer na palavra de Deus, porque é um documento histórico. Basicamente é isso. E claro, vão considerar que também, como nós consideramos, e a igreja vai ser a primeira a afirmar isso, foi inspirado pelo Espírito Santo. Esses escritos aqui não é só um documento histórico. Mas para eles, até mesmo no contexto que surgiram, né, o protestantismo, vai ter essa característica de a fé, ela é fé porque eu consigo comprovar. Eu consigo ir lá na fonte e pelo menos ter um indício daquilo. Mas a gente vai perceber com Maria que a fé ela é um ato não de historiografia, de comprovação científica, mas um ato que vem de Deus. Eu sei quem eu acredito. E claro, depois que eu creio naquilo e passo a viver a partir daquela fé, eu consigo ter experiência com Deus. Eu consigo perceber que de fato Deus age na minha vida. Eu tenho fundamento, né? Minha vida ela começa a ser construída e amadurecida a partir disso, de uma realidade, porque Deus é real. Deus não é uma ideia. Então, não foi, né, como vai dizer lá em Mateus 16, 17, não foi o sangue e a carne que te revelaram isso, mas foi meu Pai que está nos céus. A fé é isso, é o Pai que revela os pequeninos. E a partir disso, a fé ela nos leva à missão. A fé é um ato de crer no que a igreja nos revela, no que Deus revelou, né? Crer na autoridade de Deus que dá autoridade à igreja. Fé é isso, é crer, né? E a partir disso a gente busca melhor conhecer Jesus. Eu creio, o pouco que eu creio, eu quero conhecer mais. O pouco que eu creio, eu quero servir e amar mais Jesus. A fé me leva a isso, a caridade. Né? E claro, me leva a dar um testemunho cristão. Me leva a ir na comunidade cristã. Ter fé é ser ovelha. Ovelha do bom pastor. E o pastor, ele não tem ovelhas isoladas, cada um no seu curral. As ovelhas, elas vivem juntas. Elas comungam da proteção e do cuidado do pastor juntas. E isso de ser desigrejado, isso não existe para nós. Quem tem fé cristã de 2000 anos precisa sim ter vivência na comunidade. E eu não estou resumindo isso a participar de uma pastoral de qualquer jeito. Não, é eu conhecer Jesus, como nós falamos no vídeo passado, né, na formação passada. Eu preciso ter experiência com Jesus para poder anunciá-lo. E isso, esse anunciá-lo, é servir no que for necessário, ajudar na igreja nas suas necessidades. Não ser mesquinho ou individualista. A minha fé do meu jeito, né? O testemunho do outro, ou o mau testemunho do outro, influencia na minha vida. Não, eu não vou mais participar. Não, a missão é eu e Deus. Eu recebo de Deus uma tarefa. Eu preciso dar bom testemunho. Eu preciso mostrar a minha fé. E talvez é essa fé que eu vou mostrar que vai converter o irmão. Talvez está até dando um mau exemplo ali dentro, na comunidade. Aquele bom conselho que eu consigo dar, a educação dos meus filhos, né? A educação das crianças, dos jovens que estão ao meu redor. O bom testemunho que eu dou, o bom exemplo que eu dou de ser discípulo e missionário de Jesus. Então nós precisamos crer, né? Crer como um ato de resposta a Deus. É Deus que vem ao meu encontro e eu creio. Deus que envia o seu anjo e Maria acreditou. E acreditando, ela mudou sua vida. Ela agiu como deveria agir. O que a palavra de Deus ela me instiga a fazer? E, a partir disso, Maria ela tem uma experiência com Deus. Deus na pessoa ali, agindo na pessoa de Isabel. E nós, quando nós mudarmos nossa fé e de fato começarmos a pôr Deus em primeiro lugar, porque eu creio que Deus ele é todo poderoso. Se Deus ele é Senhor da minha vida, se eu creio no primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou colocar ele em primeiro lugar, eu vou dar prioridade. E a partir dele eu vou conduzir minha família, eu vou conduzir meu trabalho, meus momentos de lazer e etc. A partir dele. Não fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, o que sobrar, se minha consciência pesar, eu vou lá servir a Deus ou conhecer um pouco mais de Deus. Não, eu coloco o conhecimento de Deus, o serviço a Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque eu tenho fé, eu mudo apressadamente. Né? Aí sim, depois colocando Deus em primeiro lugar, eu vou tendo a experiência. Como é bom colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Isso é ter fé, meu irmão.
E uma última reflexão que a gente poderia fazer é: crer, ele é uma experiência com Deus e não um raciocínio. Eu não preciso entender que Deus está... Como assim Deus está acima de todas as coisas? Por que ele estaria acima de todas as coisas? Porque a fé, meus irmãos, na verdade a gente vai ter sempre indícios, né? Convém crer. É bom crer. A partir do quê? A partir do que o padre nos explicou, a partir da nossa catequese que nós recebemos desde a infância, a partir do testemunho dos irmãos. Eu vou vendo essas experiências e esses testemunhos, essas explicações de fé, né? E vou falando, convém crer. É conveniente, né? Parece que faz sentido crer. Como Maria, ouvindo do anjo. Não, faz sentido crer, que é um anjo que apareceu para mim. Eu sei que é um anjo, ele não veio do nada, né? Ele simplesmente foi enviado por Deus. Convém crer. E ela acreditou. E do mesmo jeito nós. A gente não precisa de um raciocínio, entender o porquê das coisas. Como assim Deus ele é Santíssima Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nunca vamos entender isso a partir do nosso raciocínio. Mas o ato de fé vai fazer nós termos experiência com Deus que é Pai, Criador, Filho, Salvador e Redentor, e Espírito Santo, Santificador, que de fato é um paráclito, um auxiliador na nossa vida. A gente vai ter experiência, a gente vai saber que Deus de fato ele é Santíssima Trindade. Mas nós não vamos entender como Deus é um e ao mesmo tempo três pessoas. Como assim? Existe a Santíssima Trindade. O raciocínio nunca vai alcançar isso. E cuidado com aqueles que querem tentar te explicar isso. Eles podem te dar indícios. Por que crer? Quais são as razões para crer? Né? Aqueles que acreditaram que Deus ele é Santíssima Trindade, como eles viveram? Como a igreja de fato passou durante 2000 anos pregando isso? Que Deus é esse que agiu na igreja e a protegeu e a instruiu para de fato superar tantos obstáculos durante 2000 anos de história, de luta, de perseguição. Aí a gente vai entendendo e percebendo assim, não, convém crer. E a gente realiza o nosso ato de fé. Aí sim, a partir do ato de fé nosso, a gente consegue ter experiência com Deus. Lembra lá no Apocalipse, né? É aquele que bate e quem abrir, ele entrará e ceará com ele. Lembra da nossa passagem da formação passada, que é dos discípulos de Emaús? Os olhos deles se abriram ao partir do pão. Mas a fé, para partir o pão, eu preciso crer primeiro. Né? E a fé é esse abrir a porta. Olha, eu estou ouvindo alguém bater. Eu estou ouvindo a voz de alguém me chamar, mas ainda eu não vejo. Mas porque convém eu abrir, porque eu reconheço essa voz. Convém eu ir ao encontro, porque de fato eu sei quem é esse bom pastor. Eu sou uma ovelha obediente e conheço o meu pastor. Aí a partir do ato de fé, eu abro a porta e Jesus faz a experiência comigo. Né? Então vamos entender assim um ato de fé. O ato de fé é sempre alguém batendo a porta e você ainda não vendo. Você vai abrir ou não? Você vai crer ou não? Se você crer, verdadeiramente terá experiência. Mas crer por quê? Porque você conhece, você sabe da autoridade de quem te diz. E a autoridade da igreja está em toda a sua história. Você vê Deus preservando e agindo e purificando todas as pessoas que deram testemunho durante 2000 anos na igreja. A gente vê a história dos santos, a gente vê a conversão, dos nossos próprios familiares ou de nós mesmos. A gente vê Deus agindo. Por que não crer? Convém crer. Convém, de fato, pôr todas as nossas moedas na fé, na igreja, que de fato tem 2000 anos, na igreja católica. Então que nós possamos, a partir disso, ter um ato de fé mais fiel. Que você agora possa fazer sua oração, você possa crer nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, cujo batismo te fez filho, te fez membro da igreja, te fez um com Cristo. Que você possa exaltar a Deus, louve a Deus nesse momento por ter fé. E sempre, né? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que a gente possa ter esse ato de humildade, porque Deus, ele revela as coisas aos pequeninos de coração. Que nós possamos ter essa atitude. Então, o que eu digo a Deus? Faça seu louvor, faça seu agradecimento e também peça. Senhor, me dá mais fé. Talvez se você está passando por um momento difícil, você precisa pedir. Então peça, tá bom? E deixa o coração silenciar. Separa um momento para de fato ouvir a Deus. Para de fato deixar Deus colocar as coisas no lugar, a partir dessa passagem bíblica. Se Maria acreditou e Maria teve a experiência com Isabel, que eu também tenha tantas experiências, porque eu creio. Senhor, dai-me essas experiências para que minha fé seja cada dia mais firme, né? Que assim seja.
estamos meditando, contemplando um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas também pedimos muito a graça de Deus para, Senhor, aumenta a nossa fé, para aumentar a nossa fé e nossa perseverança até o fim, para que um dia sejamos salvos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.